Meus irmãos queridos, esta é a segunda mensagem com o tema O que fazer diante da crise. Eu quero convidar você mais uma vez a recorrer à passagem da Escritura lá no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, verso do 17 ao 19. Abacuque 3, do 17 ao 19, diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. Muito bem, a primeira mensagem sobre esse tema, nós fizemos uma exposição da crise econômica, política e sanitária que estamos enfrentando, não somente no nosso país, mas em todos os continentes, em razão dessa pandemia do coronavírus, e sinalizamos 3 atitudes que o cristão deve ter para superar, para vencer essa crise que está posta. Nós falamos sobre o valor da gratidão e discorremos sobre isso à luz de algumas passagens da própria literatura paulina no Novo Testamento. Citamos aqui aquele texto tão conhecido da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Falamos que a primeira coisa que você pode fazer para vencer a crise que está posta na sua vida, na sua família, nas suas relações, nos seus negócios, é agradecer a Deus. Falamos que a segunda atitude de um autêntico cristão para vencer a crise é ter contentamento no coração, e lembramos daquilo que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 4, verso do 10 até o 13. E seguimos para o fim da primeira palestra, você pode encontrar também aqui no nosso canal, falando da importância da sobriedade, que há algumas pessoas que nos momentos da crise estabelecem roteiro de fuga, tiram os pés do chão e passam a viver tratando as coisas de forma utópica e fantasiosa, se iludindo com falsos recursos e situações que aparentemente são positivas. Nós dissemos então que a terceira coisa, ou terceira atitude que um autêntico cristão deve ter para superar a crise que está posta é ter sobriedade, manter os pés no chão e os olhos voltados para o trono da graça, onde emana toda a providência do Senhor. Mas eu quero seguir agora, nesse segundo momento, trazendo um outro elemento pelo qual você pode sim enfrentar e vencer esta crise que está posta. Eu quero falar com você sobre a importância da honestidade. Veja, a honestidade, ela deve permanecer como parte do caráter cristão, mesmo quando alguém está enfrentando uma crise sem precedentes. Pessoas honestas aceitam efetivamente suas limitações financeiras e não tentam ser uma coisa que não são, vivendo num estilo de vida que suas condições não permitem. É importante nós pensarmos sobre isso, pensando também que pessoas honestas admitem que há muitas coisas que outras em torno delas têm ou podem fazer, que elas não podem, porque não têm dinheiro suficiente para isso. Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade da aparência, e há muitas pessoas que terminam gastando o que não têm, utilizando aquilo que não podem, para manter um padrão de aparência, para manter-se incluídas no seu ambiente social. Então, é muito comum em períodos como este de crise em que nós estamos enfrentando, alguns crentes mergulharem numa condição de crise acerca da sua identidade
e de forma especial do seu caráter, negociando alguns princípios e valores que são efetivamente inegociáveis. Então, para que você vença essa crise, para que você logre êxito sobre esse enfrentamento, sobre esse deserto, sobre este vale, é importante atentar para aquilo que a Bíblia nos ensina acerca da manutenção do padrão de honestidade. E Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta, capítulo 8, verso 21, e disse assim: pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Por que é que Paulo está dando esse destaque aqui entre aquilo que é aparência e aquela outra realidade que faz parte da essência do caráter cristão? É porque ele sabe que em meio às crises que alguns daqueles irmãos a quem ele endereçou essa carta estavam recebendo, alguns poderiam sucumbir, negociar princípios e valores que são inegociáveis. Então ele disse que a nossa honestidade não deve ser apenas diante dos homens, mas sobretudo diante de Deus. Então veja que ele faz uma distinção entre aparência e essência. A nossa vida, o estereótipo, as nossas atitudes deve revelar aquilo que está no nosso coração. Então é necessário pensar nisso, porque pessoas honestas não fazem, por exemplo, dívidas que não têm capacidade para pagar. Em situações de crise, em que a pessoa quer se manter naquele padrão, e muitas pessoas engessadas, que não têm essa capacidade de entender a fluidez da vida, terminam negociando alguns valores que são inegociáveis, e com isso prestando um desserviço ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Em carta aos Romanos, lá naquela parte prática, no capítulo 13, verso 8, o apóstolo disse: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, se você quer vencer essa crise que você está enfrentando, pense nesse segundo momento, nessa segunda palestra, que a sua primeira atitude deve ser a atitude de manter o padrão da honestidade. É isso que Cristo espera de mim e de você. Mas há um segundo aspecto que eu quero destacar, que é uma boa receita ou um bom remédio para vencermos a crise que está posta, que é a diligência. Pastor, que história é essa de diligência? É uma coisa de polícia? Deixa eu explicar para você. Algumas vezes, porém nem sempre, né? É bom que se fale isso. Os problemas financeiros resultam para muita gente em atitudes que terminam se chocando com a necessidade que elas têm naquele momento. É porque as pessoas se abatem, e é natural que isso aconteça em decorrência da crise, e terminam abdicando do seu compromisso, por exemplo, de trabalho. Então, a diligência no momento da crise é para que continuemos enfrentando-a de modo a sermos diligentes em manter e, às vezes, elevar a nossa relação e o nosso compromisso de trabalho. Problemas financeiros devem ser superados quando nós estamos enfrentando com mais trabalho e com mais esforço. Agora, na crise, é a hora de você se dedicar mais. Agora, na crise, nesse enfrentamento, é o momento em que você precisa se reinventar para dar provisão para sua casa e buscar em outros meios e através de uma flexibilidade que talvez até esse momento você não tinha, superar as adversidades. Um homem deve sustentar sua família, mesmo que isso possa envolver trabalho difícil ou empregos muitas vezes desagradáveis, ou mesmo se o trabalho disponível
for relativamente aquele trabalho cujo pagamento não seja aquilo que a gente espera e que muitas vezes não seja a retribuição pelo nível de compromisso do seu trabalho. Então é importante pensarmos nisso, sobretudo porque na crise, aqueles que vão sobreviver são de fato aqueles cuja fluidez diante dos problemas lhes permite reinventarem-se para continuarem enfrentando as suas lutas e de forma especial compreendendo que aquele é o momento para trabalhar mais. O poeta, lá no livro de Provérbios, capítulo 6, verso 10 e 11, advertindo acerca do perigo da preguiça, disse: um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Meus queridos, eu preciso aqui, nesse aspecto da diligência, como fator de enfrentamento para vencer a crise, fazer uma distinção entre emprego e trabalho. Às vezes nós não encontramos o emprego desejado, mas eu acredito que trabalho não falte para ninguém. Obviamente que você às vezes vai ter que abdicar da sua formação, do salário que você merece receber por sua qualificação, pelo seu empenho, pelo seu compromisso. Mas o que está em jogo nesse momento é a manutenção da sua vida e muitas vezes daqueles que estão por trás de você, que é a sua família. Então é necessário ser diligente no sentido de ter flexibilidade para se reinventar e continuar lutando para dar provisão à sua casa. Em Eclesiastes, capítulo 10, verso 18, falando acerca dos riscos da preguiça, o poeta disse: pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Então você quer enfrentar essa crise e vencê-la? Seja diligente. Ah, pastor, eu perdi o emprego. Eu tenho formação de engenheiro, eu sou advogado, eu milito na área da educação, eu sou administrador de empresas, eu sou contador, mas não estou arranjando nada na minha área. Olha, agora é a hora de fazer alguma coisa que seja digna e honesta para manter a sua vida e a sua casa. E isso é ser diligente para enfrentar e vencer a crise. Mas há um outro aspecto que nós precisamos de compreender. Para vencer esta crise, além da diligência, é necessário também o altruísmo. Meus queridos, o servo do Senhor está sempre buscando dar em vez de gastar consigo mesmo. E é interessante como é fácil você identificar um servo ou uma autêntica serva de Deus. Essas pessoas têm como objetivo servir o outro. Que elas compreenderam perfeitamente o que Cristo ensinou. Foi ele que disse que não veio para ser servido, mas para servir. Este deve ser o meu e o seu papel. Então, para enfrentar e vencer a crise, é necessário não perder a dimensão da importância de um comportamento altruísta. O altruísta é aquele que vê o dinheiro que ele ganha como suor do seu trabalho, como uma bênção que ele pode aplicar também servindo a outras pessoas. Meus irmãos, há muita gente padecendo, há muita gente passando fome, há muita gente com necessidades básicas que não tem nem mesmo o que comer e há muita gente também que tem sobrando. E o autêntico cristão, aquele que de fato vai vencer a crise, vai superá-la, é aquele que entende o valor do altruísmo. Enquanto o cristão for egoísta, ele sempre sentirá frustrações ao lidar com assuntos financeiros, porque no final de tudo, o que fica no coração é aquele sentimento de frustração por não ter estendido a mão para
ajudar alguém. Meus queridos discípulos verdadeiros do nosso Senhor Jesus Cristo, veem a prosperidade material não tanto como algo para si mesmos, mas como algo útil para servir a outros. E nós aprendemos com o Senhor Jesus a repartir os pães e os peixes. Nós aprendemos com o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 6, verso 10, que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente, sobretudo, aos domésticos da fé. É muito lamentável que haja muitas pessoas no âmbito da igreja evangélica padecendo a falta do pão. Isso porque as pessoas perderam a dimensão do altruísmo, do valor do altruísmo, mesmo quando estão enfrentando as crises mais severas da vida. Veja, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, lá na sua segunda carta, capítulo 9, verso do 8 até o 11, ele disse: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito. Veja o que ele disse: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Mesmo Paulo, escrevendo aquela carta à igreja em Éfeso, no capítulo 4, verso 28, ele disse: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Você percebe então a necessidade do altruísmo? A proporção que você busca para você, você precisa lembrar de que tem gente padecendo. A proporção que você busca para você, você pode e deve pensar que mesmo no pouco que você tem, você pode dividir. Meus queridos, ninguém tem tão pouco que não possa dividir com a pessoa mais necessitada, e haverá sempre mais pessoas mais necessitadas do que cada um de nós. Então, se você quer vencer essa crise, e você pode vencê-la, compreenda o valor do altruísmo. Utilize o que você tem e o que você está conseguindo nessa pandemia também para servir a outras pessoas, já que há muitas pessoas padecendo. Mas há um outro aspecto que me chama a atenção para vencermos esta crise, que é a humildade. Eu quero falar para você que a humildade, nesse caso aqui, é para admitir enganos e buscar corrigi-los. E eu quero dizer para você que isso, no momento de crise, é fundamental. Meus irmãos, muitas pessoas têm tomado decisões incoerentes e não têm administrado bem os recursos que têm recebido das dadivosas mãos do Senhor. Não haverá mudanças até que alguém não admita o seu erro. Então, a proporção que você erra na administração dos seus recursos, a proporção que você não exerce o altruísmo, que você se mantém como alguém egoísta, é necessário admitir que há algo na sua vida que você precisa mudar. É necessário reconhecer os erros e tomar decisões para corrigi-los, ainda que isso custe o seu próprio bem-estar, ainda que isso custe uma admissão pública de algo que você fez de errado. Então, para vencer a crise que você está enfrentando, é necessário reconhecer o valor da humildade. Em Provérbios, capítulo de número 22, verso 4, diz: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. O apóstolo Paulo, em carta aos Filipenses, no capítulo 2, verso 3, disse: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Jesus, no Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus,
Verso 3 disse que são bem-aventurados ou felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Portanto, meu querido irmão e amigo, você não poderá vencer esta crise se você não tiver humildade para reconhecer que algumas decisões foram equivocadas e que você precisa agora, neste momento, mudar o seu comportamento, mudar suas atitudes e mudar a sua forma de relacionamento com as pessoas. Portanto, é importante nós, diante de tudo que vimos até aqui, primeiro, avaliar honestamente a situação que nós estamos vivendo. E a partir daí, encarar os fatos. Eu acredito que para você, por exemplo, que está vivendo uma crise econômica em decorrência da pandemia do coronavírus, uma ideia muito razoável seria de pegar uma folha de papel e lançar todas as suas dívidas e anotar todos os valores daquilo que você está devendo e então lançar aquilo que você tem como haver, ou seja, aquilo que você recebe para pagar essas dívidas, para saber por onde é que você vai começar para resolver esse drama financeiro. Meus queridos, nós precisamos de começar a pagar as nossas dívidas e elas não estão limitadas apenas a um aspecto econômico. Há dívidas também de gratidão. Há dívidas, meus queridos irmãos e amigos, de afeto. Há dívidas de relacionamentos que foram rompidos e de fato nós precisamos de viver dentro dos limites daquilo que a Escritura nos ensina e nesse período de crise, de pandemia por causa do coronavírus, compreender que Deus está nos dando excelentes oportunidades para, encarando um estado mais fluido de vida e de forma especial, diante de uma situação de crise, promovermos as mudanças que nós necessitamos para encarar essas crises e de forma especial vencer todas as batalhas. Por isso, eu quero encerrar essas duas palestras, essas duas mensagens acerca desse texto de Abacuque, capítulo 3, versos 17 ao 19, dizendo para você que é possível que você vença essas crises. Lembre-se que Abacuque também enfrentou uma crise sem precedentes, mas ele disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da costa, e me faz andar altaneiramente. Que seja assim também com a sua vida e com a sua família, diante dessa crise que todos nós estamos enfrentando. Saiba que no Senhor haverá sempre soluções para que você se aproprie delas e viva para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero orar com você e por você nesta hora. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Meu Senhor, em nome de Jesus, há soluções na Tua palavra para toda crise que os Teus filhos possam enfrentar. E há muitas pessoas, meu Senhor, que estão enfrentando lutas e dissabores. Há pessoas mergulhadas em vales, há outras em desertos intensos. Há pessoas que já não sabem mais o que fazer e onde bater, para que tenham as suas soluções, para que tenham, de fato, aquilo que necessitam para o suprimento das suas necessidades. Meu Senhor, em nome de Jesus, que se eu possa fazer com que essas pessoas voltem o seu olhar para o trono da Tua graça, onde há a provisão dos céus para todas as formas das crises humanas. Que seja assim, meu Senhor, para que Cristo seja honrado e glorificado, pois nós oramos no nome dele. Amém.
Deus, pois, abençoe a sua vida, meu irmão e irmã querida, no nome do Senhor Jesus. Amém.